Questão 142, caiu no Enem 2014, cor azul, senhores. Na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com a vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são horizontais, cuja forma de um prisma trapezoidal, um prisma reto trapezoidal. Tá, gente? Um prisma que tem duas bases, tem a base de baixo e a base de cima. A base é um trapézio, por isso ficou um trapezoidal. Aqui nós temos nossa figura. Temos aqui uma legenda, tá? Para ficar mais fácil nosso trabalho. Tem um Bzinho aqui embaixo, o Bzinho, largura do fundo. Um Bzão aqui em cima, largura do topo. Tem um C, ó. Esse C é o comprimento do silo. Tem o H, a altura do silo. Considere um silo de 2 metros de altura, vamos lá, 2 metros de altura, 6 metros de largura, largura de topo, então aqui em cima é o B, 6 metros de largura, 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. Então, a largura do topo, a cada metro, tem 0,5 a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem corresponde aqui, ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Então, pessoal, quero saber a quantidade dentro. Não quero saber a quantidade dentro, quero calcular o volume, tá? Tem que estar bem fixado isso na mente de vocês, pessoal. E o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Simples assim, tá? A área da base vezes a altura. A parte aqui mais trabalhosa da questão é calcular essa área da base. Quem é a base aqui, pessoal? A base é um trapézio. Vamos desenhar aqui um trapézio? Para a gente olhar para ele, pensar um pouquinho. Vamos lá, desenhar aqui um trapézio para a gente olhar para ele. Tá, desenhamos aqui um trapézio. Ele fala que a base, que é esse Bzão aqui, a base de cima, mede 6 metros. Então, vou botar aqui um 6. Já a base de baixo, ele não informou especificamente. Mas vamos colocar aqui a altura primeiro. Ó. A altura, que é o H, nós temos 2 metros. Agora essa base de cima. Ele fala aqui, ó, para cada metro da altura do silo, temos 2 metros. A largura do topo tem 2 metros a mais que o fundo. Tem meio metro, tá? Tem meio metro a mais que o fundo. Então, nós temos 2 metros aqui. Então, a cada 1 metro de altura, é meio metro de diferença da parte de baixo para a parte de cima. Como são 2 metros, é meio mais meio. Então, 1 metro inteiro. Então, se aqui embaixo mede 6, aqui em cima ó, tem que medir 5. Combinado? Porque a cada 1 metro de altura, como foi dito aqui, a diferença da base de baixo para a base de cima vai ser de meio metro. Como são 2 metros, a diferença é de 1 metro inteiro. Então, tá. Já montamos aqui o nosso trapézio. Então, já podemos calcular a área dessa base, que é a área do trapézio. Para calcular a área do trapézio, pessoal, a fórmula é o seguinte, olha. Bzão, que é a base maior, mais Bzinho, que é base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tem que gravar a área do trapézio, pessoal. Tem que gravar. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ficar o Bzão, 6, mais o Bzinho, 5, vezes a altura, 2, dividido por 2. Aqui eu posso cortar 2 com 2, porque ó, 2 dividido por 2, matou. Então, a área do trapézio, 6 mais 5, 11, tá? Quem não quiser cortar, faz o seguinte, ó, 6 mais 5, 11.
11 vezes 2, 22. 22 dividido por 2 volta a ser 11, tá bom? Não tem problema. Então, 11 metros quadrados é a nossa área da base do trapézio. Para fechar a questão, só falta calcular o volume. Como calcula o volume? A área da base vezes a altura. A área da base aqui em questão, olha, foi a área do trapézio, que deu 11. 11 vezes H. O H é o comprimento total aqui, ó, da altura do nosso prisma, que é o comprimento do nosso silo, que é esse valor de C. O valor de C é o comprimento de 20 metros. Então, volume 20 vezes 11 é 2 vezes 11, 22. Coloca mais um zero, 220, pessoal. Então, fechamos aqui o volume, tá? O volume do nosso silo. Mas, porém, todavia, entretanto, a pergunta, né, pessoal? Ainda não é essa, né? A pergunta que ele quer aqui, a pergunta é qual é a quantidade máxima de forragem. Ele dá uma relação aqui, vamos trabalhar com ela? Ó, tonelada e metros cúbicos. A cada 1 tonelada, ele ocupa 2 metros. Se eu tenho 220 metros, quantas toneladas nós temos ali dentro, né? Que a pergunta é a capacidade máxima em toneladas. Vamos colocar aqui um X. Só multiplicar cruzado, não tem mistério, tá, gente? Então vai ficar aqui, ó, 1 sobre X. 1 sobre X igual a 2 sobre 220. Chega até um pouquinho para cima, para não atrapalhar aqui. Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x. 220 vezes 1, 220. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 220 dividido por 2, que vai ser igual, pessoal, a 110, né? Então, x é igual a 110, vai ser a nossa resposta. Marcar aqui para não perder. Essa é a nossa resposta final. X igual a 110. Vamos voltar ali em cima. Gabarito, ó, letra A. Tranquilo, pessoal?